hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre um tema que é o tema que acho que eu mais venho falando aí no último ano, que é sobre a NR1. Então, eu não vou explicar exatamente o que fazer, mas os impactos das mudanças da NR1 para as empresas nesse momento. Então, eu acho que é um tema bastante importante, bastante válido nesse momento. E nas 2 semanas atrás, aí, o Ministério do Trabalho trouxe um manual falando sobre o GRO, sobre o PGR, falando sobre os riscos psicossociais. O Ministério Público do Trabalho também se manifestou e apresentou um material agora recentemente, na semana passada. Então, é um momento aí de a gente estar afinando com as empresas o que vai acontecer e qual o impacto da nova NR1 para as empresas a partir de 26 de maio de 2026. O nosso tema principal hoje é falar dos impactos da NR1 para as empresas. Então, quando a gente fala de NR1, as pessoas estão bastante preocupadas com os fatores de riscos psicossociais. Mas as mudanças da NR1 não foram só relacionadas aos fatores de riscos psicossociais. A NR1 fala sobre o gerenciamento dos riscos ocupacionais, sobre o programa de gerenciamento de riscos, tá? Então é o GRO, é o PGR e também os fatores de riscos psicossociais. A NR1, para quem não conhece muito bem a NR1, ela é a primeira norma regulamentadora, ela foi criada em 1978 e ela é a norma que fala das disposições gerais. O que são as disposições gerais? Ela traz os conceitos, ela traz a base para as demais normas regulamentadoras. Então é muito comum que a NR1 ela diga o que fazer e direcione o como fazer para outras normas regulamentadoras, tá? Então ela é uma norma que vai falar sobre diversos temas. Ela passou por uma atualização significativa em agosto de 2024, tá? Então foi mais precisamente no dia 27 de agosto de 2024, ela trouxe algumas alterações, dentre elas falando do GRO, do Gerenciamento do Risco Ocupacional, do PGR, que é o Programa de Gerenciamento do Risco Ocupacional, e também jogou para maio de 2025 a implementação dos fatores de riscos psicossociais. Quando chegou em maio de 2025, poucas empresas tinham feito algum trabalho relacionado ao tema, e o Ministério do Trabalho, junto com o Ministério Público, junto ao Sindicato das Empresas, dos Trabalhadores, resolveu por bem postergar em 1 ano, mas não postergar a vigência da norma, e sim postergar a fiscalização, as autuações. Então a norma sim está vigente desde 26 de maio de 2025, porém foi nos dado para as empresas 1 ano, como se fosse 1 ano de aprendizado, 1 ano para implementação dos programas, então, relacionados aos fatores de riscos psicossociais. Muitas empresas não fizeram ainda, maio está chegando novamente, e esta semana saiu um material do Ministério Público do Trabalho se colocando totalmente contrário à prorrogação dessas cobranças em relação à NR1. E o Ministério do Trabalho também já manifestou que vai cobrar, vai começar as fiscalizações a partir de 26 de maio desse ano. Então, o primeiro ponto bastante importante é, gente, a NR1 vai começar a ser cobrada, os auditores vão começar a fazer as suas fiscalizações, a gente não sabe que nível de fiscalização vai ter, mas a gente pode sim ter autuações e ter sanções relacionadas. Então, a falta dos programas, a falta da avaliação dos fatores de riscos psicossociais. O que mudou, então, com a NR1? Tá? Vamos trazer aqui para vocês. As principais mudanças relacionadas à NR1, primeiro, foi a criação do gerenciamento de riscos ocupacionais, que é o GRO. Tá? Então, é uma introdução formal do conceito desse GRO, como uma abordagem sistêmica e contínua para identificar, avaliar e controlar todos os riscos presentes no ambiente de trabalho. As empresas estão esquecendo do GRO. O GRO vai ser cobrado também, ele é um ponto importante no programa, porque este GRO, ele significa o gerenciamento do risco.
Então não adianta você levantar riscos, avaliar riscos, se você não tiver ações. Então o GRO é justamente como as empresas farão o gerenciamento dos seus riscos. Trouxe também a inclusão dos fatores de riscos psicossociais. Então foi a primeira vez que foi reconhecido formalmente os fatores de riscos psicossociais como riscos ocupacionais. Tá? E esses riscos também terão que ser gerenciados pelas empresas, avaliados, controlados. Então, o Ministério do Trabalho, dentro de todos os riscos que já avalia, riscos que nós, empresas, precisamos avaliar, riscos químicos, físicos, biológicos, riscos ergonômicos, incluindo os fatores de riscos psicossociais e também os riscos de acidentes, terão que ser avaliados, hierarquizados de acordo com a gravidade do risco e depois controlados e tendo ações para que a gente consiga mitigar o risco para os trabalhadores. A outra mudança da NR1 também foi a criação do PGR, Programa de Gerenciamento de Risco. Isso a gente já vem fazendo desde 2022, se eu não me falha a memória. Falando do PGR, o PGR ele substituiu o PPRA. O PPRA era aquele Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que eram laudos, eram programas que as empresas já tinham voltados para avaliação dos riscos em segurança do trabalho. Então, se avaliava risco químico, físico e biológico. Eram os 3 tipos de riscos que eram avaliados no PPRA. Com as mudanças normativas, criou-se o PGR, incluiu-se, além dos riscos físicos, químicos e biológicos que já existiam no PPRA, o risco ergonômico e também o risco de acidentes. E dentro do risco ergonômico entraram os fatores de riscos psicossociais. E outro ponto importante que a norma trouxe foi uma hierarquia das medidas de controle. Era uma hierarquia que a gente já tinha essa ideia desde o PPRA, mas aqui ela traz 2 conceitos que são bem legais. O conceito, primeiro, de perigo e risco, e também o conceito das prioridades das medidas. Então, pensando em segurança do trabalho, quando se identifica um risco, logo se pensa em, vou colocar um EPI. Mas o EPI é a última opção dentro dessa hierarquização das medidas, das prioridades das medidas de controle. Então, primeira coisa, o ideal é tentar eliminar o risco. Não conseguindo eliminar o risco, tentar fazer substituições, sejam mudanças nos processos, seja rodízio de pessoas, para reduzir a exposição a esse risco. Terceiro são os controles de engenharia, todas as mudanças de posto, enclausuramentos e etc. Quarto são as medidas administrativas e, por último, são os EPIs. Então, a gente tem aí várias medidas hierarquizadas para que a gente consiga fazer. Então, o EPI é quando não se consegue eliminar o risco. O PGR levanta os riscos. O GRO vai entender a implementação destas medidas, tá?